O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, pessoal, estamos de volta. Olá! Para mais um episódio de quarta-feira. E vamos falar de uma franquia de crimes, de serial killer que queremos recomendar muito para vocês. A gente hoje vai falar sobre O Colecionador de Ossos, que é uma história de ficção e que acabou virando franquia. Os livros são super famosos e tudo começou com o livro homônimo mesmo, chamado O Colecionador de Ossos, escrito pelo Jeffrey Deaver em 1997. O livro conta a história do detetive Lincoln Rhyme, que é um ex-criminologista forense tetraplégico, e conta com a ajuda de uma policial de campo chamada Amelia Sachs, para tentar deter um serial killer conhecido como Colecionador de Ossos. Isso porque ele sempre leva um osso ou pedaço de osso da vítima, como se fosse um troféu, né? A gente já explicou aqui que serve para reviver o crime, para fantasiar de novo, sempre alguma peça que às vezes pode ser uma parte do corpo de alguém ou pode ser também algum objeto pertencente à pessoa. E o livro foi tão sucesso que acabou virando uma franquia com mais 13 livros. Tudo. O bagulho é muito doido. Gente, é muito livro. E sempre são o Lincoln e a Amelia investigando os casos. E aí, como bombou demais, essa história ainda virou um filme com um elenco super chique da época, que o filme é de 99, também chamado O Colecionador de Ossos. O filme estrelou o Denzel Washington e a Angelina Jolie, e o Denzel faz o Lincoln Rhyme, que é esse perito criminalista genial que sofre um acidente e fica tetraplégico e já tá há alguns anos acamado, e a Angelina Jolie é a Amelia Donegan. Eu não sei até hoje por que mudaram o sobrenome dela, tiraram a Amelia Sachs, mas enfim, é uma policial novata, né, que leva muito a sério o trabalho, isso segue bastante a linha do livro, é super parecido. Daí surge um serial killer na cidade e de alguma forma o Lincoln e a Amelia começam a trabalhar juntos no caso, se comunicando por telefone enquanto ela examina os locais do crime, rastreia as informações e aí eles vão sempre discutindo. Esse assassino em série sempre retira os ossos das suas vítimas e deixa uma pista sobre quem vai ser a próxima. E apesar de ser nova na polícia, a forma com que a Amelia conduz a investigação que mostra o potencial que ela tem. E o interessante do filme é que ele é muito didático, é quase como se você estivesse também aprendendo como investigar uma cena de crime junto com a Amelia. E estreou nessa segunda agora uma série nova que é desse tema do Colecionador de Ossos no AXN, que está patrocinando esse episódio! Sério, a gente tá muito chique, eu tô insuportável. E essa série se chama Lincoln Rhyme, que é o nome, né, do personagem, e ela passa todas segundas às 10 da noite. Vão ser 10 episódios lá no AXN. E o primeiro episódio vai estar disponível no site do AXN, que é axn.com.br, gratuitamente, do dia 19 de maio até dia 18 de junho. Então hoje aqui a gente vai contar a história, mas se você também quiser assistir, vai estar lá disponível. E também, toda segunda, 10 da noite, você pode assistir no AXN. E agora vamos contar tudo sobre essa série mara pra vocês. E o Lincoln é interpretado pelo Russell Hornsby, que fez The Affair e O Ódio que Você Semeia. E, gente, tem um detetive que é um ator dos Sopranos. E eu tava assistindo ao piloto, ao primeiro episódio, e aí eu fiquei tipo, gente, quem é esse cara? É o Michael Imperioli, que fazia o Christopher nos Sopranos. Eu amei quando eu reconheci ele em Lincoln. Tipo, já veio um amorzinho a mais pra mim, assim. E a série tem alguns flashbacks de quando o Lincoln tava aprendendo, né, as coisas no FBI. E no comecinho tem esse encontro que ele teve com o serial killer colecionador de ossos. E esse encontro deixou ele tetraplégico. Pelo que a gente viu, a gente vai conhecendo o Lincoln cada vez mais ao longo dos episódios, com esses flashbacks, entendendo um pouquinho mais como é que foi a vida dele, como é que foi até ele chegar lá, porque ele é um cara genial, assim, sabe? Por isso que a polícia vai até ele, então por isso que as pessoas sempre vão pedir dica pra ele, perguntar e tudo mais, que o cara Ele é o Sherlock Holmes, Ele né? é o Sherlock Holmes, exato. É o novo Sherlock Holmes. Só que quando o colecionador reaparece, o Lincoln tá aposentado, ele não tá mais a fim de trabalhar com isso. Só que aí ele vê as evidências, né? Ele vê que realmente voltou, aí ele não consegue ficar fora do caso. E aí a gente tem a policial iniciante, né, a Amelia Sachs,
que é interpretada pela Ariel Cabell, também conhecida como Alex de The Vampire Diaries. Gente, eu amo The Vampire Diaries. Eu amo Alex. Gente, The Vampire Diaries era um guilty pleasure. Sim, nossa, eu amo. Só que aí, quando eu reconheci ela, eu falei, gente, de onde é essa menina? De onde é essa menina? Aí eu tive que dar um Google, né? Aí eu falei, gente, era Alex. Sim, é perfeito. E é muito legal a forma que a série atualizou e conduziu as coisas mesmo. O Lincoln fica numa cama, olhando tudo por telas, meio que num computador flutuante, que tem 3 telas. E eles colocam uma câmera 360 graus na Amelia pra ver a cena do crime junto, pra poder ir acompanhando a investigação e tudo mais. E a série também coloca uns efeitos de como ele vai percebendo as evidências e tal, e coisa que no filme não faziam, sabe? Eles tinham que falar no telefone e tal, justamente por causa da época. Então, assim, a série fez uma atualização muito legal pra segunda década dos anos 2000, e eu achei muito, muito legal. E uma coisa que eu percebi, tipo, nos primeiros 15 minutos do primeiro episódio da série, foi como eu lembrei do livro, gente. Eu li o livro quando eu tinha, sei lá, no máximo 15 anos, faz muito tempo, pra mais de 10 anos. E eu lembrei muito porque foi um livro que me marcou bastante. Ele é muito bom mesmo. E o Lincoln é um personagem muito peculiar. E a série, eu achei o Lincoln da série muito mais Lincoln do que o Lincoln do filme, sabe? Do Denzel Washington. O do filme é meio tristão, né? Meio assim, acabado. E o Lincoln da série é tipo, bora, vamos galera, vamos resolver, né? Eu senti um pouco isso. Isso dele ser triste e tal, tem muito no livro também, conta muito no livro. Como ele tá num período super difícil da vida e tal, até voltar, né? Mas mesmo assim, eu achei muito mais a essência do Lincoln presente no Russell por causa dele mesmo. É assim como eu imaginei, sabe, o Lincoln. Eu acho que são mais pelas feições do Denzel, mais por ele não ser tão parecido com o que eu imaginei, talvez. Mas quando eu vi, eu lembrei na hora das coisas que eu senti quando eu tava lendo o livro. E os leitores de plantão vão me entender como isso é muito, muito da hora, sabe? Porque o livro traz sensações pra gente durante a leitura que às vezes são guardadas e esquecidas junto com aquela história. E aí, quando a gente vê uma adaptação que faz jus à história incrível, é muito legal e é muito, muito satisfatório. E eu achei bem legal porque no filme não tinha como ele ver, né? Porque o filme é lá em 99, aí não tinha como, né? Tipo, ele tava no telefone, aí ela falava, entrei aqui num buraco. Aí ele, vai indo. Sabe? Sim! Tipo... Não, exatamente. Ele era, tipo, a mente por trás do que ela tava fazendo, né? Da investigação. Ela, tipo, era o corpo e ele era a mente, né? E agora não. Aqui na série do Lincoln Rhyme, a gente tem as telas e tem ela vestindo a câmera. Então ele fala, vai pra direita, não sei o quê. Vira pra esquerda pra eu olhar. E aí, tipo, tem muito mais... É muito mais moderno e muito mais gostoso de assistir também, né? Então, o que eu acho que é muito legal é que eu acho que em 1999 não tinha essa tecnologia necessária pra tornar mais palpável, né? Você tinha isso que a gente falou. Acho que até tinha, mas era caro, né? Tipo, ainda não era algo tão fácil. Não tinha como você colocar, sei lá, uma câmera na pessoa do jeito que é e você conseguir ver em tempo real, assim. Então, acho que essas que são as diferenças. Teria só assim. Carregar um satélite junto. Super fácil. Então, eu acho que isso é muito interessante. E muito da parte que a gente tava falando ainda também sobre ele tá em depressão e tal, é porque ele sempre foi um cara que ele tava investigando lá fisicamente, ele tava passando por tudo aquilo e de repente ele ficou tetraplégico e ele não conseguiu mais fazer parte das investigações. Então, isso foi uma coisa que mexeu muito com ele, assim, psicologicamente, né? Mas eu amo Denzel Washington e eu achei o Russell muito bom também, assim, acho que são dois diferentes, mas tá a mesma essência. A louca vai defender o Denzel Washington. A advogada dele aqui. É a advogada do Denzel Washington aqui. Então, gente, agora a gente vai abordar todos esses crimes que a série fala, mas quem quiser assistir depois também, entra lá no axn.com.br ou assiste toda segunda, 10 da noite, lá no AXN. Mas vamos comentar aqui o modus operandi desse criminoso, que é bem interessante. Logo no comecinho da série, o Lincoln explica que ele sempre deixa 3 cenas do crime, que são 3 corpos em um dia, e 3 evidências em cada cena do crime. E cada evidência leva a uma próxima. Então, ele deixa a primeira cena do crime. Nessa cena do crime tem 3 evidências que vão levar os detetives pra próxima. Então, eles têm que desvendar rápido pra poder, talvez, ainda salvar a próxima vítima, né? É enigma atrás de enigma. Gente, é tudo. É um grande quebra-cabeça esse cara. Então, agora a gente vai comentar os crimes da série e tentar comparar com crimes da vida real e com histórias que a gente já contou aqui pra vocês. A primeira cena do crime que a gente vê na série é uma armadilha que o colecionador de ossos vai lá e faz pro Lincoln. Tinha uma vítima viva
que ela tava amarrada, né, com plástico filme, com a boca tampada e uma bomba nela prestes a explodir. Daí, quando o Lincoln corta um cabo, ela para de contar o tempo. Só que era uma armadilha, o chão abre, os dois caem, assim, é uma queda bizarra, e o Lincoln cai em cima de vários tijolos que estavam ali embaixo. E por isso ele fica tetraplégico. E esses tijolos parecem que é meio proposital, assim, né? Pra acontecer isso com ele. E aí o colecionador liga uma música chamada Everyday e vai até o Lincoln e diz que ele não é inteligente o suficiente. Daí a vítima ainda tá viva e pendurada por um cabo. Daí o colecionador esfaqueia a vítima e foge, não faz nada com o Lincoln. E aí a polícia começa a chegar e tudo mais. Eu acho bem interessante porque logo na primeira cena do crime, que inclusive no filme mostra, mas é outra coisa, né? Porque no filme não é culpa do colecionador o que aconteceu com o Lincoln. Mas na série eles quiseram conectar as coisas, que eu acho bem legal. Que aí mostra ainda mais a conexão, né, daquela coisa do detetive com o criminoso que tem em muitas séries e filmes e tal. E por que ele estimula tanto, né? Essa vontade do Lincoln de resolver tudo, sabe? De ir atrás de tudo. E também o filme, ele foge bastante, principalmente em relação às vítimas. São muito diferentes, assim, do livro. E a série é bem mais parecida, achei bem mais fiel em relação a isso. Só que aí, passam uns anos e esse cara some e o Lincoln fica acamado, né? Ele fica tetraplégico e fica meio aposentado, ele não tá mais trabalhando com a polícia. Até que acontece uma nova cena do crime, que quem vai encontrar vai ser a Amelia Sachs, que eles nem se conhecem até então, né? E aí, nessa segunda cena do crime, como que a Amelia tá no meio de tudo? Então, ela tava fazendo, tipo, uma ronda no metrô mesmo, em Nova York, e aí tem um homem no meio dos trilhos pendurado pelas mãos por correntes, e ele tem uma corda no pescoço. Descobrem que ele morreu enforcado quando não aguentou mais segurar o próprio peso, né, pelos braços e caiu se enforcando com a corda. A pista deixada nessa vítima, nesse crime, é bem misteriosa e tá num trilho. Então eles descobrem depois que o pó que foi encontrado na cena do crime é nitrato de potássio e de rocha. Então o Lincoln se lembra que o nitrato de potássio é encontrado num explosivo que foi usado na época da construção do Central Park, porque ali tinha muitas pedras muito gigantes que foram explodidas e levadas dali. Então ele acha que a próxima vítima tá no Central Park, ou que o Central Park tem alguma coisa a ver. E depois eles ainda encontram no pano deixado ali na cena que tinham fibras de lã. Então vocês têm noção de como realmente é enigma atrás de enigma? Gente, a gente fica entretido o tempo inteiro, porque eu fico pensando, caramba, mas tudo tem ligação, não é possível. Eu acho bem legal que ele lembra, tipo, nitrato de potássio é um explosivo que foi usado na época da construção do Central Park. Aí você fala, caraca, bora pro Central Park, galera! Aí todo mundo sai correndo. É muito evidente como a vida dele é marcada por esse caso, sabe? Por tudo. Porque ele realmente tem algumas coisas que ficam cravadas na mente dele, que realmente é só por causa disso. É só pra tentar, talvez, pegar esse cara, ou fazer alguma coisa, sabe? Que seja mais eficiente, efetiva, de fato. E o que a gente acabou nem comentando, porque a série vai abordar mais isso, a gente queria abordar mais a cena do crime, mas é que quando rola essa cena do crime e suspeitam que é o colecionador de ossos, o Lincoln topa na hora voltar a trabalhar, né? Porque ele não tava trabalhando, ele tava aposentado. Então é isso, ele tem uma conexão muito forte e ele vai querer resolver. E aí a galera pega e sai correndo pro Central Park. E aí, como tinha essa fibra de lã, ele se lembra que existia uma área do Central Park que chama Sheep Meadow, que em português seria tipo prado de ovelhas. Porque, gente, é real, teve uma época que tinham ovelhas no Central Park pra pastar ali no meio do parque. E aí eu achei uma foto, é muito bonitinha as ovelhas no meio do Central Park. E aí essas ovelhas foram retiradas de lá em 1934. Então ele acha que, né, se tem lã, Central Park, daí vamos pro Sheep Meadow. E aí eles pensam que, bom, Central Park a vítima vai estar enterrada. Quando a Amelia vê um monte de terra e folha, né, aqueles montinhos de limpeza, assim, e aí eles começam a cavar e encontram um caixão de madeira com uma mulher dentro. Mas, por sorte, essa mulher ainda estava viva. Mas eu confesso que eu achei meio estranho o jeito que eles tiram a mulher do caixão. Nossa, porque, tipo, eles tiram bizarro. a mulher, abraçam ela, meio que pode danificar as evidências, né? Quero saber mais que a polícia tentando salvar uma pessoa que está viva, mas ok. Acho que naquele momento só pensou o desespero de tipo, meu Deus, se ainda tá viva, ela pode morrer a qualquer momento, pelo amor de Deus, tira essa mulher de lá. Mas eu fiquei um pouco preocupada com as evidências, aquela bem aquariana, né? Tipo, tudo bem, você tá viva, mas deixa eu olhar as evidências antes. Então a Amelia, ela encontra algumas evidências por ali.
Aí conseguem falar com a vítima, só que, obviamente, ela tá super traumatizada. E o jeito que os policiais estão falando com ela não tá ajudando em nada, né? Como a gente já viu em alguns casos aqui. Então, a Amelia consegue falar com ela de uma forma mais sensível, mais humana. Então ela fala que foi pega, né, a 3 quarteirões da casa dela e um beco perto de um mercado. Daí assim eles conseguem ver uma gravação de uma câmera de segurança nesse momento que ela foi pega. E aí percebem que o cara tapou o rosto. Basicamente como se ele, né, soubesse onde que tá a câmera. Ele tá vendo, tá fazendo de propósito e tudo mais. Então decidem pegar uma lista de quem trabalha na parte de segurança da cidade. Porque, né, a pessoa teria que ter esse conhecimento aí pra saber onde que tem as câmeras e como que escapar delas, né? Então é uma coisa que eles encontram como evidência também. Então eles encontram cabelo na roupa da vítima e através desse pedaço de cabelo, tal, eles descobrem que a pessoa tem uma doença genética rara e que ele é medicado com um remédio super raro. Então eles cruzam isso com a lista de funcionários de segurança da cidade e eles chegam a um suspeito, que é o Robert O. Stern. E adivinhem, ele foi preso várias vezes quando adolescente porque maltratar animais, né? O que a gente sabe que é um dos sinais de assassinos em série. E aí esse cara, ele tava numa instituição mental, ele passou 4 anos nessa instituição. E foi na mesma época que o colecionador tava matando. Então, assim, não era ele. Só que ele era um cara obcecado, né, com serial killers, com a história. Então, Lincoln fala, né, que acredita que é um copycat. E a gente nunca explicou isso aqui, então chegou a hora. O que é o copycat, né? O que eles chamam quando o assassino copia o modus operandi ou a assinatura de outro assassino. E sim, isso existe muito na vida real. Então esse termo foi usado a primeira vez quando o assassino estava copiando o Jack o Estripador, em 1916. E tem muito a ver com a mídia, né? Com como que a polícia glamoriza o modus operandi, a forma com que as pessoas fazem. Então, o assassino acaba ficando, né? Essa pessoa que admira o assassino, que faz o copycat, ela assiste TV, ela consome jornal, ela se sente atraída por aquela fama, né? Se sente atraída por aquele personagem que tá fazendo aquelas coisas. Então, quando isso acontece ao mesmo tempo, né? Você tem um cara copiando o modus operandi, tem o outro cara atacando. Isso é podre porque tá confundindo a polícia, né? A polícia vai seguindo os passos de um, vai tentando chegar a uma resposta, mas não é exatamente a pessoa que ela queria desde o início. E aí, beleza, gente. Aí descobrem que o copycat tá investigando a vida da Amelia e da irmã dela, que é a Rachel, e pensam que ele pode ter pego a Rachel. Então, chegando em casa, a Amelia tenta encontrar alguma pista que a leve até a irmã, né? E a casa tá toda quebrada. O Lincoln acha que o cara estaria ali na cena do crime pra ver o que tava rolando, e ela percebe e consegue persegui-lo. A polícia acaba atirando nele, mas ela fica mal porque agora ela não sabe aonde que tá a irmã dela, né, gente? Eu acho interessante que ela hesita, né? Tipo, ela não quer matar ele, ela não quer atirar nele porque ela quer primeiro saber onde tá a irmã. Exato. Nossa, e é um instinto muito bizarro, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa, eu acho que eu nem pensaria, nem não sei o que eu faria e tal. Na mesma hora ela reage falando, não posso fazer isso e se eu não souber nunca mais onde vai estar a minha irmã. Já pensou, tipo, desespero? Nossa, que desespero. Sim. E aí, nas evidências, eles descobrem um líquido, que é água contaminada com coliforme, ou seja, é esgoto. E é nesse pedacinho de papel que o Lincoln reconhece a fonte que os leva a acreditar que ela tá, então, no esgoto de Flatiron, que é um bairro imenso. E aí dá muita agonia, né? Porque eles começam, tipo, a alternar a corrida deles com a gente vendo a Rachel quase se afogando no esgoto. Gente, é desesperador. E enquanto isso, a perita lá das evidências descobre que, na verdade, essa água pode ser também de uma torre de água velha, não necessariamente só do esgoto, também teria coliformes e tal. E aí o Lincoln acha um anel ali nas evidências também, que junta os tecidos, que pode ser uma grande pista. Aí ele junta todas as evidências e aí faz aquela montagem toda, tipo, no cérebro, né? Ele pensando. E aí junta tudo e aí ele descobre o local exato, que é um prédio antigo que tem uma torre de água. E aí ele fala pra Amelia correr até lá, daí ela sai correndo e tal. E ela sobe na torre de água e pula lá dentro da água suja de coliformes para salvar a sua irmã. E, gente, eu super acredito nisso, porque eu pularia também, porque eu já apaguei fogo da cabeça da minha irmã com a mão, quando ela era criança. Eu nem pensei, a cabeça dela tava pegando fogo real, o cabelo, assim. Eu já contei essa história, acho que em algum vídeo. Mas eu simplesmente fui lá e apaguei com a minha mão. Eu nem pensei, e minha mão não queimou.
Mas acho que essa coisa do instinto é isso, né? Tipo, O amor faz a gente querer salvar de qualquer jeito. Imagina, eu pularia super numa água com coliforme. Nossa, tudo bem. eu também. Pro meu irmão isso daí não é nada. Depois toma um remédio aí pra verme, sei lá. Depois tá a gente que lute. Então aí o episódio acaba mais ou menos por aí. Só que assim, resumindo, todos esses crimes até agora eram do copycat, não era do colecionador real. Era um cara copiando ele. Mas a gente vê o colecionador real vendo as notícias. E vocês lembram o que aconteceu quando o BTK viu notícias sobre ele? Surtou. Cara, ele ficou pistola, não gostou do que ele leu e foi se comunicar com a polícia, se comunicar com os jornais e tal. Então, o que eu tô achando é que o verdadeiro colecionador vai ficar bem puto, que tem um copycat dele, e vai tentar se comunicar ou fazer alguma coisa. Porque no finzinho do episódio mostra uma vítima dentro da casa do colecionador, na adega. No meio dos vinhos dele tem uma pessoa morrendo. Bacana. E aí agora a Amelia vai ser essa pessoa no campo que vai ajudar o Lincoln a investigar os crimes e tal. Nossa, eu fiquei surtada com o finalzinho, gente. Ai, a Amelia é tudo. Ela é fofa. E achei legal que na verdade não era ele, mas o colecionador agora viu as notícias e tal, então ele vai ficar instigado a dialogar com a polícia, né? Que a gente viu que é bem comum. A gente viu com o BTK, né? Como você falou. E ele mandava umas evidências pra polícia, meio que dizendo quem ele já matou, né? Era um pouco diferente aqui. Fora o disquete. Fora o disquete. O colecionador de ossos, ele tá falando qual que é a próxima vítima. Nesse caso, o BTK, ele escrevia meio que contando de vítimas que já aconteceram. Ele fez um poema pra uma vítima, que até a polícia não conseguiu descobrir na época. O Zodíaco também tem isso, a gente ainda não falou dele por aqui, mas quem sabe, né, num futuro aí. E o Zodíaco, ele também falava com a imprensa, então, às vezes tem essa coisa do serial killer, ele querer essa fama, né, ele querer um pouquinho de atenção, reconhecimento. E isso é interessante também falar, que muitas das vezes que a gente vê copycats, por exemplo, esse cara foi pego, né? Só que até que ele fez um copycat parecido, porque realmente enganou, fazendo parecer que era o colecionador de ossos. Mas muitas vezes, quando a pessoa faz o copycat, às vezes ela erra uma coisinha ou outra, sabe? Acho que Dexter mostra um pouco isso também. Vai mostrando como é que um cara tá tentando imitar o outro, só que ele não consegue exatamente e ele acaba sendo pego. Então, acho que isso foi uma coisa interessante que a série trouxe também. Como eles ficam sabendo tudo pelas notícias e pelo que é dado pela polícia, ele não sabe tudo, né? Como exatamente é o modus operandi perfeitamente, ou a assinatura do assassino real. Tanto que até a gente comentou aqui no episódio das meninas de Delphi que a polícia não revelou, né? A polícia não revelou o que aconteceu com os corpos dela, só revelou que foi homicídio. E talvez seja um pouco sobre isso, né? Pra você evitar ter copycats, porque o assassino de verdade, ele sabe como aconteceu e ele sabe como fazer. E aí, além de você evitar copycats, você também deixa a coisa muito mais complicada, né, de você descobrir. Não tem como é que você vai imitar esse caso, se você não sabe o que aconteceu com os corpos, né? Quanto menos sigilo tem sobre as coisas, mais as coisas tendem a ficar pior, sabe? Principalmente quando se trata de um assassino em série. É porque não é comum a gente lidar com assassino em série, por mais que a gente fale aqui, né, no modus e tal de várias histórias, não é algo tão comum assim e tal. Não é tipo dia a dia, né, todo dia estamos caçando serial killers. Não é, tipo, é bem difícil, inclusive, de acontecer em relação a, falando de estatísticas aqui, dados mesmo. Gente, uma coisa que é interessante falar também é que, tanto na série quanto no filme, o Lincoln Rhyme é negro. No livro, ele é branco. Então, eles fizeram uma mudança, né? E eles mantiveram o protagonismo negro nas séries também. Então, isso era uma coisa que não era muito comum nos anos 90 você ver, né? Um cara com esse protagonismo e tal, no papel de um negro. E a gente não sabe, né? Por que houve essa mudança, assim. Obviamente, pra história não faz diferença nenhuma qual que é a raça do Lincoln Rhyme. Mas eu achei bem interessante isso, né? Me pergunto se foi o fato de, sei lá, putz, o Denzel Washington era um puta nome pro papel e aí eles pegaram e deram pra ele, independentemente do personagem ser branco. O que vocês acham? Eu acho isso legal também, porque não interessa isso pra história, né? Em nenhum momento fala disso. Então, isso é muito legal, porque isso é a inclusão verdadeira, né? Ele não tá ali só para falar disso, como é ser negro e tal. Ele tá ali porque ele é um personagem normal, vivendo a vida. Isso é uma inclusão legal, né? Quando não tem que ficar falando. Ele só tá ali. E no livro eu realmente não me lembro se tem algum momento que isso é relevante, sabe? Tipo, a gente sabe que é um cara branco, mas em nenhum momento é dito
esse cara é branco. E sim, a gente sabe por ocasiões que acontecem e tal, que ele acaba sendo descrito. Mas, como não é interessante, não é algo que vai mudar a história ou algo que faz muita diferença, eu achei muito legal terem feito essa mudança pro cinema mesmo, pro filme, porque não era comum nos anos 90, e também porque, na real, o Denzel Washington é muito o Lincoln, sabe? Ele casou muito com o personagem. Ele é muito então, bom, assim, né? Por mais que eu prefira o Lincoln da série, eu achei que o Denzel Washington casou muito também com o personagem em relação às atitudes, principalmente as expressões, gente. As expressões do Denzel Washington são muito parecidas, sabe? Parece que ele leu o livro e ele tava fazendo o script a partir das descrições do livro mesmo, sabe? Eu não sei se isso aconteceu, mas parecia muito, muito mesmo. Mabê, você pagou a Bel por fora enquanto eu não tava olhando? Advogada. Olha, foi do isso que Denzel. aconteceu. Gente, eu tô aqui pra advogar pela causa do... Não, foi um dos filmes que eu assisti no cinema, né, isso. E na época eu morava, enfim, no sul de Minas, tal, não tinha cinema lá ainda. E eu lembro que eu vim em São Paulo pra visitar minhas primas e eu assisti no cinema. Então, pra mim foi uma experiência muito marcante. E eu fiquei apaixonada pelo Denzel Washington. Gente, eu fiquei assim... Gente, que ator maravilhoso, sabe? Eu lembro que eu fiquei... A Angelina Jolie não... Ela parece que dá uma dormida no filme, sabe? Não sei, eu não gostei tanto. Ai, eu não gosto dela, gente. Eu gosto dela, mas eu acho que naquele filme ela tava meio dormindo. E também é foda porque é quase que um filme, quase que uma coisa pra você só colocar o protagonismo no homem, né? Tipo, a mulher, ela é o corpo dele andando. Sim, né? Uh-huh. E isso eu achei interessante, que na série não. Na série você consegue entender que, não, ela tem a sua importância, ela consegue falar de uma forma mais humana com a vítima. Os dois juntos são uma dupla muito interessante, né? Porque o que um é melhor, o outro... pode complementar e tudo mais. Então, acho que isso é bem interessante. Mas eu lembro que eu assisti o filme e eu fiquei, assim, apaixonada pelo Denzel Washington. Foi realmente lá que veio a minha paixão por esse ator. Eu tô até agora um pouco indignada e um pouco triste com a frase da Carol falando que não gosta da Angelina Jolie. Tipo, eu não consegui mais prestar atenção em nada, tá ligado? Mas enfim, tudo bem, né, gente? Fazer o quê? A gente tem que entender os defeitos dos amigos e aceitá-los. Bom, agora vocês entenderam por que a gente briga, né? Eu falei que a gente brigava. E eu também acho muito da hora como o livro traz essa abordagem, a série também traz muita abordagem, em relação a como o Lincoln tava tão mal e tão depressivo. Ele realmente tava com depressão antes de voltar a investigar, porque ele nunca aceitou, né, a condição dele de tetraplégico, então até tem bastante gatilho no livro em relação a isso, porque ele passa por vários pensamentos muito sombrios, até que isso acontece, né? Um crime acontece que ele pensa ser sobre o colecionador de ossos, e na mesma hora isso estimula ele a sair daquele buraco que ele tava, daquela espiral que ele tava, e ao mesmo tempo que, estimula ele a viver, é algo super mórbido, sabe? Sim. Mas é um senso de justiça tão grande que ele tem em relação a isso, é uma vontade tão grande de fazer as coisas darem certo, sabe? E esse cara ser pego logo, que ele simplesmente volta, sabe? Ele tem vontade de continuar vivendo por causa desse cara que ele quer caçar a todo custo. Sim, é um papo meio coach que eu vou falar agora, mas tem essa coisa, né, que a gente precisa de uns desafios, eu acho, pra manter a gente motivado Total, no nosso trabalho, sim. na nossa vida. Então, tipo, se você sempre faz as mesmas coisas, do mesmo jeitinho, você não tem desafios, vai ficar chato uma hora, porque você vai ficando muito bom naquilo, e aí fica chato. Então, quando chega alguma coisa que te desafia um pouco, te faça pensar, eu acho que até o modus operandi como podcast aqui pra gente, assim, é algo que mudou meus temas, sabe? Eu falo muito mais de filmes e séries e tal, e aqui a gente tá falando de crimes, então tá me desafiando a estudar mais esse tema que eu já lia de forma divertida, né? Se é que podemos falar assim, mas lia por prazer, assim. Agora eu tô tentando fazer uns estudos mais complexos e anotar os casos, e a gente fala aqui. Então também foi um desafio pra mim, sabe? Então acho que tem um pouco a ver com isso, de, tipo, é meio coach, mas enfim, acho que um desafio faz a gente ficar motivado, né? E o Lincoln não é um cara normal, né? Acho que uma coisa que é até, assim, um pouco fantasioso é que ele é um cara muito gênio do crime. Não que não exista isso. Com certeza deve existir uns caras muito fodões. Bom, John Douglas tá aí, né? Pra mostrar pra gente. Ele fez até um freela no caso do assassino do Snapchat. Ele deu uma consultoria, amiga. Não. Eu amo freela. Fez um job rapidinho. Então, assim, óbvio, tem caras que são muito bons no que fazem.
E eu acho muito interessante isso, que o cara é um gênio, né? E como gênio, é muito fácil pra ele desvendar os crimes. Como a gente falou do Sherlock Holmes anteriormente, né? Chegar pro Sherlock Holmes e trazer uns casos meio banais, assim, meio bobos, que ele vai... Tem até uns na série, né? Que, tipo, ele desvenda em 5 minutos. Tipo assim, foi seu filho que fez tal coisa. Nossa, e ele fica indignado. E ele fica puto quando acontece isso. Então, acho que tem um pouco desse desafio mesmo, assim, que o Lincoln, ele é muito gênio. Ele é muito incrível. Só que ele precisa ser desafiado, né? Ele precisa manter a mente ligada, já que o corpo dele, ele tá acamado, ele não tá, né, podendo levantar, podendo fazer as coisas que ele fazia antes, que eram essas investigações e tá meio que olhando tudo isso. Então, a mente dele é muito forte nesse sentido. E aí, realmente, é mega mórbido quando a gente para pra pensar que o que estimula ele a viver é uma coisa muito triste, né? É uma coisa pesada, mas que, de certa forma, vira algo pra ele perseguir, né? Um objetivo. Mas a gente vai falar muito mais disso com John Douglas no próximo episódio, que vai ser o episódio de Mindhunter, que a gente vai falar tudo sobre esse outro investigador, agora um investigador da vida real, né? Exato. O John Douglas. Então, aguardem aí sexta-feira o episódio de Mindhunter. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Quem quiser assistir no AXN toda segunda, 10 da noite, são 10 episódios de Lincoln Rhyme. E se você quiser assistir ao primeiro episódio que a gente comentou aqui, entre em AXN, que é axn.com.br, que tá grátis até o dia 18 de junho. Gente, assistam, que vale muito a pena. Meu Deus, é bem legal. Muito bom. Ai, bem é divertido. Muito bom. É isso, gente, valeu. E vocês também podem acompanhar a gente pelo Twitter, modspod, ou então pelo Instagram, que é o mesmo @. Também pode mandar e-mail para modspod@gmail.com com dúvidas, questões e tudo mais. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo episódio. Modus Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por Eduardo Sushi. Nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A nossa identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.